Primeiro-ministro e chefe do governo deixa o país para uma visita oficial a Reino de Marrocos. Simprestep mantém um pré-aviso de greve agendado para 26 deste mês e o primeiro-ministro volta a reagir à ameaça do Simprestep. Presidente da República, de visita oficial a Cabo Verde, deslocou-se com o seu homólogo à ilha de Santo Antão. Vai ser assim o telejornal deste sábado. Boa noite. O primeiro-ministro e chefe do governo iniciou este sábado uma visita oficial a Reino de Marrocos. Reforço da cooperação bilateral é o objetivo desta deslocação. O governo santomense deverá assinar com Marrocos novos acordos de cooperação, principalmente nas áreas de tributação e pescas. Áreas de cooperação poderão surgir entre Marrocos e São Tomé e Príncipe. Este sábado, o primeiro-ministro e chefe do governo, Patrícia Trovoada, deixou o país na sua primeira viagem oficial do ano a Marrocos, onde irá assinar com altos dirigentes daquele país alguns acordos de cooperação. Esta viagem de trabalho do chefe do executivo durará aproximadamente uma semana. Essencialmente, com Marrocos é um país com quem estamos a cooperar já há largos anos. Vamos tentar aumentar o fluxo de trocas com Marrocos. Temos em vista a assinatura de alguns acordos, nomeadamente um acordo de não dupla tributação. Também estamos a discutir um acordo ligado às pescas e também o Marrocos, sendo um país de turismo, vermos em que medida nós conseguimos também temos um acordo ligado à formação no domínio do artesanato cá em Santo Tomé e Príncipe. É evidente que haverá também dossiês mais políticos, diplomáticos, mas eu espero que com essa visita oficial incrementaremos ainda mais a cooperação com Marrocos. Marrocos oferece anualmente a São Tomé e Príncipe vagas para a formação de quadros superior, o que significa um forte laço de cooperação no domínio da educação. A propósito e em torno da sua agenda oficial de trabalho, o primeiro-ministro irá tentar contato com os estudantes ali residentes. Estamos a ver a nível da agenda, que é um bocadinho apertada, mas estamos a ver se conseguimos, são estudantes que estão a estudar, estamos a ver se conseguimos ainda no domingo, podemos estar com uma representação dos estudantes e saber como é que eles estão, quais são as dificuldades e como é que podemos agir no sentido de melhorar a sua estadia lá na Marrocos. Por falar em viagem, o primeiro-ministro e chefe do governo aproveitou para esclarecer informações postas a circular de que havia retirado o uso de passaporte diplomático a algumas pessoas, principalmente militares. Sr. Primeiro-Ministro, dois assuntos que fogem um pouquinho essa sua deslocação. O primeiro tem a ver com a retirada do passaporte diplomático a algumas pessoas. Tem algo a comentar sobre isso? Isso é uma especulação. É uma especulação. Nunca foi questão de retirar o passaporte diplomático a ninguém. É uma pura especulação, como existe cá no país, para tentar criar divergência e instabilidade. Nós só estamos a chamar a atenção para um melhor uso do passaporte diplomático e estamos também a chamar a atenção para que em missões oficiais as pessoas tenham também uma ordem de missão, porque o passaporte diplomático não confere imunidade. O que confere imunidade é a função. Por isso, as pessoas, quando viajam em missão de serviço com passaporte diplomático, devem se fazer acompanhar também de uma ordem de missão, porque realmente estão em missão de Estado e para estarem mais, digamos, protegidas nos seus direitos e no tratamento, porque estão em missão oficial de Estado. Ora, nós sabemos que o passaporte diplomático é usado em visitas privadas, é usado por pessoas que têm direito de usar esse passaporte diplomático. Passaporte diplomático também é um instrumento de viagem que também é usado por menores, porque têm direito. Por isso, o enquadramento legal existe, não está alterado, existe simplesmente uma recomendação para que
certas personalidades no uso do passaporte diplomático o façam com algum critério, porque nós não queremos também desvalorizar o passaporte diplomático. Daí que ninguém foi retirado do passaporte diplomático, são as especulações que se pega para fazer politiquice, para denegrir o governo e que nada abonam na boa imagem do Estado de Santo Tomé. Mantém o pré-aviso de greve dos professores e educadores previsto para o dia 26 deste mês. A decisão saiu da Assembleia Geral do Simprestep, realizada este sábado no Centro Paroquial da Sé Catedral. Esta reunião do Simprestep com os delegados sindicais em representação da classe educativa visou fazer uma análise profunda do pré-aviso de greve submetido ao governo. Após a auscultação e discussão dos assuntos em questão, os professores chegaram a uma conclusão. Determinam que a greve manterá, a concentração manterá, aguardando a continuação da negociação com o governo para que em conjunto possamos encontrar as soluções dos problemas que afetam os professores ou dos problemas que encontram-se plasmados no caderno reivindicativo que tinha sido enviado ao governo. Convictos de que o diálogo deve prevalecer para um bom entendimento, os professores manifestam-se disponíveis às negociações. A educação vai mal e a educação sendo um sector transversal, cabe a nós todos refletirmos sobre o que está mal e encontrarmos as respectivas soluções. Não cabe uma equipa especificamente tentar reconhecer que as coisas estão mal e que as coisas devem ser corrigidas, mas utilizando um termo, utilizando um meio menos adequado para que possamos encontrar essas mesmas soluções. Assim sendo, ao contrário daquilo que tem estado a pôr à disposição do espaço encarregado de educação, aos diretores da escola, à sociedade educativa e à sociedade em geral, que o Simprestep, pela representação da classe, tem estado a insurgir contra o Ministério da Educação, atuando por uma greve sem legitimidade. Isso não corresponde à verdade, porque é necessário que o Ministro da Educação humildemente possa criar um fórum para que nós, em representação da classe, e os fazedores da educação, em representação do Ministério, possamos ter um debate televisivo para nós sabermos quem está a falar a verdade. Segundo ainda Gastão Ferreira, o líder sindical do Simprestep, a demanda dos professores vai além das questões salariais. Um dos objetivos passa pela melhoria de condições de trabalho, primeiro. Segundo, é que o Ministério possa dignificar a classe docente em função do seu exercício. E já o disse publicamente na comunicação social, que o problema da educação não pode ser resolvido na comunicação social. Nós temos uma casa própria para discutirmos o problema da educação. É possível que nem todos nós fazemos o melhor, mas é possível também que possamos fazer melhor se houver essa sintonia entre a educação e a classe docente, para que em conjunto possamos subscrever naquilo que está mal e encontrar soluções para aquilo que está bem. É na perspectiva de se chegar a um entendimento que o Simprestep reúne-se este domingo com uma comissão criada pelo chefe do governo, a qual integram os ministros da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Afonso Varela, das Finanças e da Administração Pública, Américo Ramos, e da Educação, Cultura e Ciências, Olinto Daio. O primeiro-ministro e chefe do governo reagiu novamente ao pré-aviso de greve do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe. No encontro tido na tarde desta sexta-feira com o Simprestep, o chefe do governo disse que não houve avanço nas negociações, mas garantiu que o governo continua aberto às discussões. A greve da educação, como sabem, há um pré-aviso de greve. Eu já falei, eu disse que a greve é um direito. Eu disse que o governo estará sempre disponível para dialogar e negociar. Aliás, ontem eu tive um encontro até altas horas da noite, acho que acabamos por volta das 22 horas, com a direção do sindicato. Eu não tive negociações, mas tive um encontro para nós falarmos abertamente dos problemas.
eu volto a dizer, tal como eu disse aos sindicatos, estamos abertos para discutirmos profundamente. Felizmente, o sindicato é também de opinião que não é só uma questão salarial. Como sabem, e toda a gente sabe em Santo Tomé e Príncipe, a educação não está bem, precisa de reformas profundas e estamos disponíveis a discutir. Eu disse aos sindicatos, voltei a dizer, que podemos ir até o ponto em que não podemos. Então vamos até o ponto, ver quando não podemos, não podemos. E se a discussão e a negociação e a reforma a nível da educação não é só uma questão de dinheiro, vamos falar. Porque a preocupação minha e do governo são as nossas crianças, é a educação dos nossos filhos. Essa é a preocupação principal. E ela passa por duas coisas. As condições nas escolas e nos liceus, que é uma questão de infraestruturas, que é uma questão de condição de trabalho dos próprios professores, passa pela capacitação dos professores, não é? E, evidentemente, pelas condições salariais. Ora, se eu der o exemplo das salas de aulas, se nós amanhã conseguimos melhorar, construir mais salas de aulas, acaba o desdobramento. Se acaba o desdobramento, há professores que vão perder 5, 6 milhões de salários. Então, o problema é profundo, é uma estrutura de remuneração que foi-se fazendo ao longo dos anos e que só é sustentável se a educação estiver mal. À medida que se vai melhorar a educação, temos também que melhorar a estrutura de remuneração para que as pessoas possam, de facto, organizar melhor as suas vidas e não estar na instabilidade. De um ano tem mais horas, outro ano tem menos horas e quebra, de facto, o rendimento. Ora, estamos disponíveis para discutir tudo isso. Houve progressos, se não é suficiente, se os professores acham que não é suficiente, vamos ver o que se pode ainda fazer, mas a questão é uma questão muito mais profunda que precisamos de discutir e estamos disponíveis para discutir. Não é só um dia para evitar uma greve, mas discutir, nem se for necessário 2 meses, para que se chegue a uma programação daquilo que tem que ser a reforma em todos esses aspectos. O que é importante, eu volto a dizer, é que ontem ainda tivemos a falar, por isso a porta não está fechada e eu espero que o mais rapidamente possível as partes possam se encontrar e continuar a discutir. O governo português vai apresentar em fevereiro deste ano a candidatura do antigo primeiro-ministro António Guterres para o cargo de secretário-geral das Nações Unidas. A propósito, o primeiro-ministro e chefe do governo santomense garantiu que o Estado santomense poderá apoiar esta candidatura caso Portugal solicite o parecer de Santo Tomé e Príncipe para o efeito. O engenheiro Guterres é um excelente candidato, é um candidato muito forte. Eu acho que foi um primeiro-ministro bastante importante para Portugal e também a nível da Organização das Nações Unidas que lida com os refugiados, fez um trabalho e tem feito um trabalho excelente. Nós não fomos, sabe, essas coisas, Portugal não solicitou, digamos, oficialmente ainda o apoio de Santo Tomé e Príncipe. É evidente que, sendo membros da CPLP, um candidato à CPLP terá sempre um parceiro favorável, solidário dos membros da CPLP, é a nossa regra. Por isso, essa questão ainda não foi discutida a nível do Estado de Santo Tomé, mas eu considero que é uma personalidade com prestígio, com integridade, com capacidade e com conhecimento e aceitação para desempenhar esse cargo. O Presidente da República prossegue a sua visita de Estado a Cabo Verde. Manuel Pinto da Costa esteve esta sexta-feira na ilha de Santo Antão. O chefe de Estado santomense considerou de corajosa a atitude dos habitantes locais pela forma como se entregam ao trabalho, principalmente à agricultura no meio de muitas adversidades climáticas. A viagem de barco de São Vicente ao Porto Novo em Santo Antão foi animada pelos populares que também seguiram na mesma embarcação.
Porto Novo, o chefe de Estado de São Tomé e Príncipe e o seu homólogo cabo-verdiano foram recebidos com flores pelos alunos do ensino básico para logo depois visitar as instalações do município local. Pinto da Costa foi convidado por Jorge Carlos Fonseca para conhecer de perto a segunda maior ilha cabo-verdiana, com 779 km² e uma população estimada em 44 mil habitantes. A sua principal fonte de economia é a agricultura e turismo. Hoje nós construímos laços comuns de cumplicidade muito fortes e, portanto, trazer aqui o presidente de um país, mas também de um ponto de vista de perspectivas muito próximas na agenda internacional, um país que partilha connosco espaços como a CPLP, Fort Palop, a União Africana, aqui para a Ilha de Santo Antão, e dar-lhe a conhecer um pouco da nossa realidade social e cultural. Isso, a amizade a cumplicidade entre os chefes de Estado, pode ajudar e ajuda seguramente na solidificação das relações de amizade e cooperação entre povos e entre países. E nós podemos fazer muitas coisas em comum, para além daquilo que temos feito. Pela própria característica do clima, terreno rochoso, ausência de rio e falta de chuva, o chefe de Estado caracterizou de corajosa atitude dos habitantes de Santo Antão pela forma como dedicam a agricultura e criação de animais. O tempo foi pouco demais para poder apreciar a grande beleza que tem a Ilha de Santo Antão. E eu tenho a felicitar o povo de Santo Antão, os habitantes de Santo Antão, porque gente corajosa. Aliás, eu sei que muitos de Santo Antão, descendentes de gente de Santo Antão, estão em Santo Tomé e Príncipe, e lá era uma contribuição muito valiosa para o desenvolvimento no tempo colonial e agora depois da independência, de tal forma que podemos dizer que, graças a Santo Antão, Santo Tomé e Príncipe está mais próximo de Cabo Verde e Cabo Verde está mais próximo de Santo Tomé e Príncipe. E eu espero, portanto, que Santo Antão continue a dar a sua contribuição para que as relações entre os nossos dois países venham a ser relações exemplares. Para nós mostrarmos ao mundo que a cooperação Sul-Sul é uma coisa preciosa, é uma coisa possível e dá frutos valiosos. Santo Antão é o exemplo de como na dificuldade é possível desbravar caminhos para romper com o ciclo da pobreza. É este exemplo que o presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca quis transmitir ao presidente São Tomense Manuel Pinto da Costa e, por seu intermédio, ao povo são tomense. Pois, com uma ilha montanhosa e grande parte dela quase desértica, foi possível encontrar soluções para fazer de Santo Antão um cantinho de orgulho dos seus habitantes. E assim terminamos o telejornal, tendo em conta mais um jogo da Liga Portuguesa. Em nome de toda a equipa, boa noite.